Prezados alunos, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos ver, dando continuidade à disciplina de imunização na prática, nós vamos ver as imunizações em pacientes que apresentam situações clínicas particulares. São doentes que apresentam uma doença de base ou alguma situação clínica em que modifica a resposta à vacina e que precisam ter cuidados particulares no processo de imunização. Então, vamos compartilhar os slides. Então, nós vamos ver as vacinas em situações clínicas particulares. Por que alguns pacientes precisam ser considerados apresentar situações clínicas particulares? Quais são esses pacientes? Quais as alterações que eles apresentam que necessitam que nosso olhar sobre a sua doença seja diferente, sobre a indicação de vacina seja diferente? Então, são pacientes que apresentam maior suscetibilidade às infecções. Eles apresentam pela presença de uma doença de base que facilita o desenvolvimento de doenças infecciosas. São pacientes que apresentam menor capacidade de resposta à vacina, por exemplo, porque apresentam uma imunodeficiência, seja primária ou seja secundária. Ou são pacientes que têm uma maior probabilidade de efeitos colaterais das vacinas. Por exemplo, são pacientes que têm imunodeficiências, que já têm alergias a componentes das vacinas, que têm doenças neurológicas em atividade que pode aumentar o risco de efeitos colaterais. Podemos separar esses pacientes que precisam de uma recomendação especial para vacinação em dois grupos. Aqueles pacientes que são imunocompetentes e aqueles pacientes que a doença de base determina uma depressão do sistema imunitário. Aqueles pacientes que são imunocompetentes são aqueles pacientes que apresentam alguma doença crônica, mas que não afeta a função do sistema imunitário, mas que afeta a resposta, facilita o desenvolvimento de infecções. Por exemplo, pacientes que têm pneumopatias, em que a própria alteração pulmonar facilita o desenvolvimento de infecções. Pacientes que têm cardiopatias, que o fato de ter um hiperfluxo pulmonar facilita, por exemplo, o desenvolvimento de pneumonias. Então, são pacientes cuja função do sistema imunitário não está alterada e que eles precisam ter um olhar diferenciado, porque eles têm maior probabilidade de infecções. Então, em algumas situações, algumas vacinas precisam ser indicadas que não fazem parte da rotina normal. Os pacientes que são imunodeprimidos são aqueles pacientes que têm menor capacidade de responder à infecção por conta da sua imunodeficiência, tanto responder à infecção quanto responder ao estímulo vacinal. Então, esses pacientes, pelo fato de terem uma imunodeficiência, eles têm maior probabilidade de adoecer pela doença e pela vacina e têm maior probabilidade de ter complicações vacinais. Quais são os pacientes que têm maior risco de infecções, mas que têm o sistema imune competente? São aqueles pacientes que têm doenças do coração, então são os cardiopatas, pacientes que têm doenças pulmonares, que são as pneumopatias, doenças do fígado, então as hepatopatias, doença renal crônica, problemas na coagulação, doenças que alteram a coagulação ou o uso de drogas anticoagulantes, pacientes que têm doenças dermatológicas crônicas, entre outras situações. Os pacientes que têm alterações do sistema imunitário, então são os pacientes imunodeprimidos, são aqueles portadores, por exemplo, de imunodeficiências primárias, em que nasceram com uma alteração, uma deficiência de algum ramo do sistema imunitário. Então, tem dificuldade de fazer a defesa contra as infecções e maior propensão às doenças infecciosas. Por isso, eles precisam ser mais protegidos contra as doenças.
Pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana. Então, o vírus da imunodeficiência humana, ao longo do seu desenvolvimento da doença, ele vai causar uma imunodeficiência. Então, esses pacientes que vivem com o vírus da imunodeficiência precisam ser vacinados rapidamente antes de desenvolverem as formas mais graves da doença, que vão aumentar o risco de infecções. Pacientes com câncer, pacientes com doenças reumatológicas que por si só podem levar à imunodepressão ou que precisam usar medicamentos imunodepressores para controlar a doença. Aqueles pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos ou células tronco-hematopoieticas. Então, esses pacientes precisam ser analisados de modo particular, porque eles vão precisar usar drogas que vão determinar a imunodeficiência. Então, eles precisam ser vacinados antes de fazer o transplante, se for possível. Pacientes que não têm o baço por uma disfunção ou porque nasceram sem o baço, crianças que são extremamente prematuras, pacientes com diabetes, pacientes com doenças neurológicas incapacitantes que muitas vezes levam à imunodeficiência por conta de desnutrição, alcoólatras, pacientes fumantes, pacientes com desnutrição primária e secundária, entre outras situações. Quando se faz uma vacina, um dos aspectos mais importantes é entender a eficácia da vacina. Qual é a eficácia daquela vacina que está sendo aplicada? Então, quando se está fazendo uma vacinação, o objetivo da vacinação é fazer com que o organismo daquele indivíduo tenha uma resposta à presença do vírus ou da bactéria, que pode estar morto, pode ser um fragmento daquele micro-organismo, ou ele pode estar vivo, mas enfraquecidos. Então, o objetivo dessa vacinação é a produção de células de defesa e anticorpos específicos contra as doenças, mas que isso tudo seja feito sem colocar em risco a saúde daquela pessoa. Então, o que é a eficácia da vacina? É o grau de proteção gerada pela aplicação daquela vacina. Então, qual é a proteção que foi determinada pelaquela aplicação? É a eficácia. E o que pode interferir na eficácia de uma vacina? As características do antígeno. Então, se o antígeno é vivo, um micro-organismo vivo ou um micro-organismo morto, então, sempre a imunização com um micro-organismo vivo tem maior chance de eficácia. A conservação daquela vacina desde o momento em que ela foi produzida até ela chegar no paciente. Então, a conservação, a rede de frios, se ela foi bem conservada e manteve todas as suas características. O respeito aos intervalos entre as doses da mesma vacina ou a utilização de vacinas múltiplas, em que uma pode interferir com a outra. A idade do paciente. Então, crianças muito pequenas e idosos têm uma menor chance de ter uma resposta eficaz à vacina, as bases genéticas daquele indivíduo e o estado imunológico do indivíduo vacinado. Então, é muito importante a gente entender qual é o estado do sistema imunitário daquele indivíduo para saber os riscos e a eficácia da vacina que está sendo aplicada. Então, quais são as condições que alteram a qualidade, todas aquelas condições que alteram a qualidade e a quantidade e a duração dos anticorpos produzidos vão alterar a eficácia de uma vacina. Então, pacientes que não têm baço, eles vão ter uma maior dificuldade de produzir anticorpos contra a vacina. Pacientes com câncer e em tratamento para câncer, pacientes com transplantados, pacientes com doenças inflamatórias crônicas, aqueles indivíduos infectados com vírus da imunodeficiência humana que já estão na fase final da doença, e o uso de medicamentos imunossupressores. Então, todas essas situações aumentam a vulnerabilidade desses indivíduos, e todos eles precisam de uma atenção especial à vacinação, que vai ser indicada ou contraindicada para um determinado paciente.
Alguns exemplos para vocês da eficácia de algumas vacinas num indivíduo que é competente, pelo sistema imunitário dele está competente, e um indivíduo que é imunodeprimido. Então, vamos ver alguns exemplos de eficácia de vacina. Então, a poliomielite, a vacina com a poliomielite com o vírus morto é a vacina inativada. Elas são 3 doses, então ela vai causar imunidade apenas sérica, a imunidade de mucosa é muito menor do que aquela feita com a poliomielite oral, que é aplicada com vacina viva. Então, a polio inativada é aquela que a vacina está morta e é injetável. Então, quando se aplica 2 doses da vacina, nós temos 95% de imunidade sérica. Com 3 doses, nós chegamos a 99% a 100% de imunidade sérica para esse vírus. Vamos entender como está a pacientes imunodeprimidos. Depende do grau da imunodepressão daquele indivíduo e da natureza da imunodepressão. Pacientes com vírus da imunodeficiência que estão assintomáticos, ou seja, ainda não desenvolveram a síndrome da imunodeficiência adquirida, eles têm uma resposta muito semelhante aos pacientes imunocompetentes. Por isso, esses pacientes precisam ser vacinados o mais rápido possível, enquanto o seu sistema imunitário ainda não foi alterado. As vacinas para o vírus da hepatite B, recombinante, vacina recombinante para o vírus da hepatite B, ela dá uma imunidade sérica, né? Quando você aplica 3 doses da vacina no paciente, 90% dos adultos desenvolvem a proteção contra a doença, enquanto que em crianças, 95% dos lactentes desenvolvem a proteção contra a doença. Se o paciente for obeso, se ele for um fumante, se ele estiver numa situação de estresse, se ele for um alcoólatra, essa resposta é diminuída. E alguns indivíduos, dependendo do haplótipo do complexo principal de compatibilidade, eles não respondem à vacina do hepatite B. Como vai estar essa vacina em pacientes que têm alguma imunodeficiência? Então, aqueles pacientes que são hepatopatas, ou seja, têm doenças do fígado terminais, 44% a 54% é a eficácia da vacina, enquanto que para um adulto normal é 90%, numa criança 95%. No paciente que tem uma hepatopatia terminal é de 44% a 55%. Em pacientes em hemodiálise ou insuficiência renal aguda, a eficácia é de 50% a 80%. E naqueles indivíduos infectados com vírus da imunodeficiência humana, de 24% a 43%. Crianças em quimioterapia, em 67% de eficácia, e os adultos em 73%. E idosos, então pacientes com idade avançada, é 46% a eficácia. Então, é muito menos eficaz a vacina em pessoas com alterações do sistema imunitário do que aquelas que têm o sistema imunitário normal. Outros exemplos de eficácia de vacina. A vacina para o vírus da hepatite A. Uma única dose dá 94% de eficácia em crianças maiores de 2 anos, e se forem aplicadas 2 doses, tem 100% de eficácia contra a vacina. Enquanto que nos indivíduos que têm alguma imunodeficiência, a soroconversão é mais baixa, tanto no título, ou seja, quantos anticorpos ele está fazendo, na quantidade de anticorpos que ele está fazendo, no título da resposta, quanto na porcentagem daqueles indivíduos que responderam à vacina. Então, os indivíduos que têm alguma deficiência do sistema imunitário têm muito menor capacidade de responder à vacina da hepatite A também. E vamos analisar agora a vacina da varicela. A vacina da varicela é uma vacina com vírus vivo atenuado. Em uma única dose em um indivíduo normal, tem entre 1 e 2 anos de idade, dá 97% de proteção contra a doença, enquanto que os indivíduos um pouco mais velhos, acima de 13 anos de idade, têm 80% de soroconversão.
2 doses vão proteger 99% dos maiores de 13 anos de idade. Quando eu faço essa vacina para proteger uma pessoa que teve contato com a varicela, para proteger antes que ela desenvolva a doença, essa vacina tem que ser feita 120 horas antes, até 120 horas após o contato com aquela doença. E, aparentemente, a proteção vacinal é duradoura. Naqueles indivíduos que são imunodeprimidos, 89% de conversão de eficácia em pacientes que têm leucemia em remissão, em tratamento. Quando ele se aplica uma única dose, com 2 doses ele passa a dar 93% de eficácia. Então, é um pouco menor a eficácia, mas ainda é uma boa eficácia, tendo 93% de remissão. Se é uma criança em hemodiálise, a conversão é 76%. E se o paciente tem deficiência da imunidade celular, a vacina é contraindicada, porque o risco de desenvolver a varicela grave é muito grande nesses pacientes que têm deficiência da imunidade celular. Então, ele não deve receber a vacinação. Outros exemplos, a vacina da influenza, que é um vírus inativado, a vacina do vírus da influenza, a vacina da gripe. A eficácia para cepas homólogas no indivíduo normal é de 70% a 90% em pessoas abaixo de 65 anos de idade. No entanto, se esses indivíduos já têm mais do que 65 anos e estão debilitados, a eficácia passa para 30%. Nós já vimos em outras aulas que os idosos têm menor número de antilinfócitos TCD4, e quanto menor o número de linfócitos TCD4, menor a resposta vacinal. Então, tem que vacinar esses indivíduos quando eles ainda têm as funções do sistema imunitário adequadas para fazer uma defesa mais eficiente. E mesmo que esse indivíduo só responda, 30% daqueles indivíduos só respondam, ainda é muito importante fazer a vacinação, porque a chance de morte nos indivíduos idosos por vacina pela vírus da influenza é muito grande. Então, em 30% desses indivíduos, eles estão respondendo, mesmo se eles estiverem debilitados. A vacina para o pneumocócico 23 valentes, que é uma vacina polissacarídica, a resposta é 80% em adultos jovens, em menor que 65 anos de idade. É menor que 65% em maiores de 65 anos de idade e é ineficaz em criança pequena, abaixo de 2 anos de idade. Nós já vimos também que crianças pequenas, abaixo de 2 anos de idade, têm uma dificuldade para fazer resposta para a vacina polissacarídica. Então, a vacina deve ser feita um pouquinho mais para frente. Nos pacientes que têm imunocompetência, alguns deles podem responder de modo normal, como, por exemplo, o paciente asplênico, ela responde igual a imunocompetente. E alguns pacientes têm uma resposta imunodeprimida, dependendo do tipo de comprometimento do sistema imunitário que este paciente tem. A vacina pneumocócica 10 valente, então aquela era 23 valente, essa é 10 valente, é altamente imunogênica após 6 semanas de vida e causa uma elevada proteção para doenças invasivas pelas cepas representadas na vacina. Não tem estudos em pacientes imunodeprimidos. E a vacina contra o hemófilos, tipo B, também é muito imunogênica a partir de 6 semanas de vida e também ela está diminuída a resposta em pacientes que têm imunodeficiência. E ela vai proteger principalmente contra as formas invasivas, como a meningite por hemófilos, a pneumonia por hemófilos. Os pacientes especiais têm menor capacidade de responder adequadamente aos estímulos e aos agentes infecciosos. Isso deixa esses pacientes muito mais suscetíveis às doenças,
principalmente aquelas que são doenças infecciosas e que geralmente se manifestam em maior gravidade em relação aos demais indivíduos. Então, o nível de comprometimento do sistema imunitário é determinante para a eficácia de uma resposta vacinal. Entretanto, mesmo que seja preciso fazer esquemas específicos ou observar precauções e contraindicações, essas pessoas sempre se beneficiarão da vacina. Então, é extremamente importante fazer a vacina nessas pessoas que têm maior chance de doenças, porque mesmo que a resposta seja menos eficaz nesses indivíduos com o sistema imunitário comprometido, ela se beneficiará com a vacinação. Mesmo que não seja uma eficácia de 100%, ele terá benefícios em relação à vacinação. Então, a análise do estado clínico das pessoas com condições especiais é fundamental para a indicação da vacina. Então, quais os parâmetros clínicos desses pacientes é que vão orientar, que vão dar um norte para nos indicar quais as vacinas devem ser recomendadas, quais as recomendações devem ser para este paciente. Então, cada paciente deve ser analisado individualmente. Quais as precauções são necessárias para estes pacientes e quais as contraindicações que podem ser definitivas ou temporárias. Então, suponha, por exemplo, um indivíduo que tem está imunodeficiente pela utilização de um tratamento que causa imunodepressão. Então, essa imunodeficiência é temporária. Quando ele terminar o tratamento, ele vai diminuir a imunodepressão. Outros são definitivos. Então, ele nasceu sem o timo, nasceu em forma anticorpos. Então, essas contraindicações são definitivas. As precauções, por exemplo, pacientes que têm doenças da coagulação, ele não pode tomar uma injeção intramuscular. Então, precisa se precaver nesses pacientes utilizando outras vias de aplicação. Então, a avaliação cuidadosa de cada paciente evita tanto que oportunidades sejam perdidas por falsas contraindicações, como proporciona a máxima proteção possível para este paciente e permite determinar os esquemas vacinais mais adequados para cada situação clínica desse paciente em estudo. O paciente que é seu paciente e está com sua atenção. Então, é fundamental para definir as indicações, entender o grau de comprometimento imunológico e o quanto esse comprometimento interfere na suscetibilidade às doenças específicas e na resposta às vacinas. Embora já se tenha protocolos definidos, o profissional que está atendendo este paciente deve determinar quais são as vacinas essenciais e o melhor momento para utilizá-las. E isso tem que ser individualizado para cada paciente. Então, cada paciente tem que ser analisado de modo individualizado, quais são os riscos e quais são os benefícios, quais as vacinas que devem ser dadas ou não devem ser dadas, e qual o risco-benefício de cada uma das vacinas que vão ser aplicadas. Naqueles pacientes que são imunodeprimidos, a imunodepressão deve ser definida segundo o grau de gravidade, então, se é leve, se é moderada ou se é grave. Então, uma imunodeficiência grave é de muito mais risco do paciente do que uma leve. Às vezes, eu posso aplicar uma vacina num paciente que tem uma imunodeficiência leve, que estaria impeditivo num paciente com uma imunodeficiência grave. Então, tem que definir o grau de gravidade da imunodepressão daquele indivíduo. E o tipo de Então, para cada doença que esse paciente produz, quais as alterações que causam no funcionamento do organismo, quais as medicações que estão sendo utilizadas por aquele paciente, então qual a dose,
qual o tempo e como que esse mecanismo, qual é o mecanismo de ação desse medicamento, qual o ramo do sistema imunitário que ele está influenciando. Se o imunocomprometimento é temporário ou permanente e qual o risco de infecção que aquele indivíduo está submetido. Então, uma vacina numa situação em que a doença não está ocorrendo naquele lugar onde mora o paciente, é de muito mais risco para aquele paciente do que se estiver na vigência de uma epidemia, em que o risco da doença é muito maior. Então, todas essas situações têm que ser consideradas na escolha de uma vacina, na escolha das vacinas que devem ser aplicadas em cada paciente que tem situações particulares. Então, a partir desses dados é que vai se estabelecer o planejamento para a imunização, ou seja, quais as vacinas e ou imunoglobulinas, se for necessário, soros, são apropriadas para aquele paciente e qual o melhor momento para que essa vacina ou esse soro seja aplicado naquele paciente. Outras coisas precisam ser consideradas, como, por exemplo, as contraindicações, que podem ser absolutas ou relativas. Pacientes com doenças crônicas, mas que não têm imunocomprometimento, ele não tem contraindicações. Então, eles precisam ser vacinados o mais rapidamente possível, possivelmente doses maiores, outras vacinas que possivelmente não estão no esquema vacinal do Programa Nacional de Imunização, mas não tem contraindicações. Eles podem ser aplicados, todas exceto para aquelas contraindicações que são válidas para qualquer pessoa, ou não, ou seja, história de alergia grave, alguma substância presente na composição da vacina, ou história de alergia grave após uma dose da vacina anterior. Se a pessoa agora tem uma imunodeficiência, as contraindicações absolutas são para vacinas com vírus vivo atenuado. Então, não posso aplicar vacina com vírus vivo atenuado para um paciente no momento em que ele está apresentando a imunodepressão. Se essa depressão for definitiva, esse paciente não pode tomar vacina com vírus vivo atenuado. Se ela for temporária, tem que esperar ao término da fase de imunodepressão, por exemplo, o uso de um determinado medicamento, e após o uso desse medicamento, eu posso pensar na possibilidade de uma vacina com vírus vivo atenuado. Então, para cada paciente, eu preciso avaliar, para cada caso, então, precisa ser avaliado qual que é a enfermidade de base daquele indivíduo. Então, qual a vacina que eu vou escolher depende da enfermidade de base daquele indivíduo. Qual o estado imunológico no momento da vacinação? E qual o risco de adoecimento que aquele indivíduo tem para poder, eventualmente, aplicar ou não uma determinada vacina. Para as vacinas inativadas, não há contraindicação. Mesmo que a resposta vacinal possa estar prejudicada a depender do grau de imunodepressão. Mas mesmo que esteja prejudicada, a vacina não tem contraindicação, porque não vai ficar doença mais grave, não vai determinar doenças mais graves no paciente, algum tipo de proteção ela pode determinar para esse paciente. Então, eu sempre devo fazer vacinas que tiverem indicação se os micro-organismos forem inativados. Quais as precauções que eu preciso ter na indicação de vacinas? Verificar a necessidade de adiar a vacinação se o paciente está apresentando uma doença febril, de moderada a grave. Qual é o grande risco de um paciente estar tendo uma doença febril? É que, se ele piorar de um determinado quadro clínico, isso pode ser considerado, inclusive, como um evento adverso à vacinação. E a própria doença febril pode alterar a resposta à vacina, principalmente se for uma vacina com um micro-organismo vivo.
a produção de citocinas contra aquela doença febril altera a resposta contra a vacina. Então, se um paciente estiver com uma doença febril moderada a grave, ele deve adiar a vacinação. Pacientes imunocomprometidos, em uso de drogas imunodepressoras, em uso de imunoglobulinas ou transfusões de sangue ou plaquetas ou derivados, demandam avaliar o melhor momento de se aplicar vacinas vivas atenuadas. Então, aqueles pacientes que usaram, por exemplo, imunoglobulinas, a imunoglobulina a que foi aplicada neste paciente pode interferir com a resposta vacinal. Então, isso precisa analisar se ela vai fazer a vacina ou vai retardar a aplicação da vacina. A mesma coisa, pacientes que sofreram transfusão de sangue, transfusões de plaqueta, precisa verificar se aquele tratamento vai influenciar a resposta à vacina. A necessidade de doses de reforço após o período de imunodepressão é muito importante e precisa ser analisada de forma individualizada. Então, se eu fiz a vacina num período em que o paciente estava imunodeprimido, por exemplo, pelo uso de um medicamento, muitas vezes eu preciso fazer uma dose de reforço quando ele melhorou, parou o tratamento medicamentoso, o sistema imunitário voltou ao normal. Pessoas com distúrbios de coagulação ou em uso de anticoagulantes precisam ter cuidados adicionais, que a própria aplicação intramuscular pode levar sangramentos e hematomas no local onde a vacina foi aplicada. Então, pessoas que têm problemas de coagulação, com coagulopatias, tem que se analisar qual a doença de base e qual a gravidade da doença de base. Então, pode ser que para esses pacientes seja indicado a via subcutânea ou a necessidade da administração do fator de coagulação ou um concentrado de plaquetas antes da aplicação da vacina. Nesses pacientes com coagulopatias, evitar a via intramuscular. De preferência, fazer via subcutânea profunda com uma agulha do menor calibre possível. Aplicar gelo no local da aplicação por 3 a 5 minutos após a aplicação. E porém, se esse paciente tomou o seu fator de coagulação, que ele usa regularmente, entre 24 a 48 horas antes da vacinação, a via intramuscular pode ser utilizada neste paciente, porque ele está com a substituição medicamentosa daquele fator de coagulação que ele tem falta. Então, algumas outras situações que têm que ser pensadas é a vacinação das pessoas que convivem com essas pessoas em situações clínicas particulares, ou seja, a vacinação dos contactantes, a vacinação das pessoas com quem aquele paciente imunodeficiente vive, vai diminuir o risco para as pessoas em situações clínicas particulares. Então, você vacinar o contactante vai diminuir o risco de passar a infecção para aqueles indivíduos imunodeprimidos que têm contraindicação de vacinação ou têm uma eficácia muito reduzida para aquela vacina. Quem são as pessoas que precisam ser vacinadas e que convivem com esses pacientes em particular? São aquelas pessoas que moram no mesmo domicílio, então todas as pessoas que convivem com aquele imunodeficiente no mesmo domicílio, todos os cuidadores desses pacientes, todos os profissionais de educação, então todos os professores que trabalham com estes pacientes, e todos os profissionais de saúde que vão atender esse paciente. Então, atenção, todos vocês precisam estar com a carteira de vacinação em dia, para evitar que vocês passem doenças para os pacientes que vocês estão atendendo. Outro aspecto que precisa ter atenção é a vacinação de um possível doador vivo de órgão. Então, se o doador é vivo, ele vai fazer, ele tem a programação de fazer uma doação de um órgão, por exemplo, de um rim
um irmão para um outro irmão, uma esposa para o seu marido, ela deve fazer a vacinação antes de fazer a doação, para evitar a transmissão de doenças para aquele indivíduo para quem está sendo doado o órgão. Um paciente que vai receber, por exemplo, um transplante de medula óssea, então tem que fazer a vacinação do doador antes do transplante. Isso evitará a transmissão para o receptor do órgão ou da medula óssea de uma doença, das doenças que são preveníveis por vacina. Quais são as vacinas que são recomendadas para esses contactantes? Então, as que causam maior risco. Então, é a vacina da gripe, então a vacina da influenza, principalmente para aqueles que são portadores de pneumopatias, cardiopatias, hepatopatias graves, doenças metabólicas, doenças renais e aqueles que têm imunodepressão, entre outras situações. Quais os contactantes devem fazer também a vacina contra hepatite A e hepatite B, principalmente para aqueles contactantes com problemas hepáticos, os pacientes que já têm hepatopatias, para diminuir o risco ainda maior de entrar um vírus A ou B nesse indivíduo. A dupla tipo adulto acelular, principalmente com aqueles que convivem com portadores de cardiopatias, doenças pulmonares, crônicas, imunossupressão em geral. E a tríplice viral e varicela, principalmente para aqueles que são contactantes de pacientes imunodeprimidos. Atenção, quando o contactante for vacinado com uma vacina de vírus vivo, particularmente a varicela, e esse contactante que foi vacinado apresentar um rash característico da varicela, da doença, essa pessoa deve ser afastada do paciente imunodeprimido, porque o vírus vacinal pode causar uma doença grave naquele indivíduo imunodeprimido. E ele deve ser afastado até que o rash desapareça. Outra vacina importante é a vacina do poliomielite oral. Então, a vacina de poliomielite oral não deve ser usada em contactante, substituir a polio oral pela vacina do vírus inativado, que é a vacina Salk, a vacina do vírus inativado para poliomielite. Então, em relação aos tipos de vacina, como nós já vimos, nós temos aquelas que o vírus vivo, mas está atenuado, mas ele está vivo, ou então o vírus ou a bactéria estão inativados. Então, quais são as vacinas que têm micro-organismos vivos atenuados? É o BCG, a tríplice viral, que é a sarampo, coqueluche e rubéola, a febre amarela, a poliomielite oral, a vacina contra o rotavírus, a varicela ou catapora, o herpes zoster, que é a mesma vacina em dose aumentada, é o vírus varicela zoster, e a dengue. Então, pessoas com imunodepressão grave não podem receber essas vacinas, pois existe um risco grande de que esse vírus ou bactéria da vacina desencadear a própria doença da varicela, da poliomielite, da febre amarela, naquele indivíduo que está sendo vacinado e para a qual a vacina deveria proteger a doença. Então, se o paciente tem uma imunodepressão, ele não deve receber a vacina com vírus vivo. Este é um problema muito grande para as crianças que são vacinadas na fase precoce da vida, principalmente com o BCG. Muitas vezes se aplica o BCG numa criança sem o diagnóstico, sem ter o diagnóstico ainda que essa criança tem uma imunodeficiência. Por exemplo, que essa criança nasceu sem o timo, e aí ela pode ter um quadro grave de efeitos colaterais com a vacina do BCG, com a vacinação BCG.
Em relação às vacinas inativadas, todas elas podem ser aplicadas com segurança em imunodeprimidos. O que pode acontecer é uma resposta menos eficiente à vacina, mas ela não leva a efeitos colaterais graves para esse paciente. Então, ele sempre deve ser vacinado se for uma vacina com vírus inativado ou porções do vírus. Algumas recomendações precisam ser feitas em relação às vacinações. Então, pacientes que entrarão em tratamento com uma droga imunodepressora, ele deve receber, de preferência, as vacinas com vírus vivo atenuado antes do início da terapia. Então, se for possível, esperar o uso da droga imunodepressora, tem que vacinar o paciente com a vacina com vírus vivo atenuado antes dele utilizar a droga, para isso aumentar a segurança e uma melhor resposta vacinal para aquele paciente. As vacinas inativadas podem ser administradas durante o tratamento com drogas imunodepressoras. Entretanto, como a resposta vacinal é menor, essa vacina tem que ser reaplicada, então tomar uma outra dose da vacina após a interrupção do medicamento. E tem que esperar um prazo adequado, depois que interrompeu o medicamento, para a função do sistema imunitário voltar ao normal. As vacinas inativadas podem ser aplicadas no pré e no pós-período de transplante de um órgão sólido. Entretanto, no pós-operatório, é melhor manter um intervalo mínimo após o período de transplante para que ele tenha uma recuperação melhor do sistema imunitário e para que possa fazer a produção de anticorpos de modo mais efetivo. Os pacientes que sofreram transplante de células-tronco hematopoéticas têm que esperar no mínimo 3 meses para começar a aplicação com vacinas inativadas e tem que esperar no mínimo 2 anos para aplicar vacinas com vírus vivo, com vírus atenuado, de modo que o sistema imunitário desses pacientes seja restabelecido. Aquele paciente que fez um transplante, mas houve rejeição do órgão transplantado, e o paciente apresentou, então, a doença de enxerto contra o hospedeiro, as vacinas vivas atenuadas permanecem contraindicadas. Então, estes pacientes não devem receber vacinas com vírus vivo. Em relação às drogas, quais são as drogas que podem causar imunodepressão nos pacientes? Então, vamos ver alguns exemplos de drogas que vão causar imunodepressão. Então, a imunodepressão vai variar com o tipo de droga, com a dose que foi aplicada e com a duração do tratamento que aquele paciente se submeteu. Então, a utilização de corticoides é um dos mais frequentemente utilizados, que é um imunossupressor dos mais frequentemente utilizados. Ela é imunossupressora se ela for utilizada numa dose maior do que 2 miligramas por quilo de prednisona ou seu equivalente em crianças. Ou se for uma dose de maior de 20 miligramas por 14 dias ou mais para crianças e adultos. O uso de corticoide tópico, como colírios, cremes, pomadas, ou corticoide inalatório no tratamento de asma, por exemplo, ou aplicação interarticular de um corticoide, ele não é imunossupressor. Então, não tem contraindicação se o uso foi tópico do corticoide. As drogas imunodepressoras biológicas sempre causam imunodepressão. Todas as drogas imunodepressoras biológicas estão influenciando funções do sistema imunitário. Entre elas, por exemplo, infliximab, que é um anticorpo contra o fator de necrose tumoral, o rituximab, que é um anticorpo contra células B, o atabecept, que reduz a ativação de linfócitos T, o tocilizumab, que é um anticorpo contra a interleucina 6, e o eculizumab, que inibe a resposta do sistema do complemento. Então, todo o uso de droga imunodepressora biológica deve ser analisado a aplicação de vacinas, que são vacinas com micro-organismos vivos.
As drogas imunodepressoras não biológicas vai depender do tipo de droga e da dose que está sendo usada. Essas drogas imunodepressoras não biológicas são o metotrexate, a ciclosporina, tracolumus, a azathioprina, o 6-mercaptopurina, entre outras. Então, vai depender de cada medicamento para se fazer a dose. Alguns exemplos de tempo, intervalo de tempo que precisa ser utilizado quando se vai se aplicar vacina com vírus vivo num paciente que suspendeu o tratamento com uma droga imunodepressora. Então, quando o paciente estava utilizando o corticoide, tem que se esperar no mínimo 4 semanas para fazer a vacina com vírus vivo. Se o paciente estava usando methotrexate, antimaláricos, leflunomida, não precisa esperar tempo nenhum. Assim que suspendeu o medicamento, ele pode usar uma vacina antidepressiva, com um vírus vivo, produzida com vírus vivo, ou bactéria viva. No uso de azathioprina ou ciclofosfamida, tem que se esperar 3 meses. Os inibidores da calcineurina, como o tracolumus, tem que esperar 3 meses após a utilização do medicamento para fazer a vacina com vírus vivo. Os inibidores biológicos, né, e principalmente aqueles que são utilizados para as doenças reumáticas, é muito mais tempo que eles precisam esperar. Alguns deles, a dose, o tempo variando de 25 dias até 6 meses de suspensão do medicamento para utilizar uma vacina com vírus vivo. Então, esses pacientes, muitas vezes, vão precisar fazer esquemas especiais, e alguns esquemas especiais, alguns esquemas de vacinação para essas pessoas precisam ser modificados, e aí vai depender da doença de base que esse paciente tem, do estado imunológico, da susceptibilidade específica às das diferentes categorias às situações particulares, ou seja, quais as doenças que aqueles indivíduos estão mais suscetíveis. E algumas medidas podem ser adotadas, ou seja, a dose daquela vacina pode ser dobrada, aumentar o número de doses de uma determinada vacina, fazer uma dose de reforço numa vacina que não tinha, ou indicar vacinas que não estão no calendário de rotina para aquela faixa etária, em situações de risco para aquele paciente. Então, tem que sempre analisar de modo individualizado quais são as situações de risco, quais são as vacinas, quais são as doses e quais as modificações do esquema normal, quais as que ele pode usar e quais as que ele não deve usar. Então, nessa aula, nós vimos aqueles indivíduos que apresentam situações particulares de doença e que determinam maior risco, maior suscetibilidade às infecções e que podem ter maior risco na utilização de vacinas, principalmente aqueles pacientes que têm imunodepressão e que têm maior risco na utilização de vacinas, principalmente com vírus vivo. Então, é sempre importante vocês terem em mente, para cada paciente que vocês tiverem, quais são as situações particulares de risco e benefício que esse paciente está tendo das doenças que eles estão sendo possíveis de causar doença nesse paciente e quais as vacinas que devem ser indicadas para cada um desses indivíduos.